Então, gente, boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Depender do momento que você vai assistir essa aula. Seja bem-vindo. Hoje já é a nossa sexta aula aqui do curso de Teologia Filosófica. É um curso dado para a Diocese de Caruaru. É um curso que funciona no Instituto de Teologia São João Crisóstomo. É um curso de teologia para leigos, né? Eu estou aqui com matéria de filosofia porque eu sou professor de filosofia, né? Sou, né, graduado, mestre e doutor em filosofia. E também estudei um pouco da história e um pouco da teologia. Então aqui a gente está fazendo um pouco, né, desse entrelaçamento aí, essa interconexão entre essas três grandes áreas do conhecimento, mas sobretudo vendo como a teologia e a filosofia dialogaram ao longo da história e como isso foi constitutivo para a tradição e para a fé cristã, certo? Então quem não viu as aulas precedentes, que, né, vá lá na primeira aula, né, assiste essa sequência todas até aqui nos acompanhar. Então vamos dar continuidade, essa é a nossa primeira parte. Bom, na, na aula passada nós terminamos falando do Agostinho, né, de Santo Agostinho. Porque depois do Clemente, cerca de um século depois, mais ou menos, um século e um pouquinho, aí aparece um grande homem, né, no mundo ocidental, que é Santo Agostinho de Hipona, certo? Agostinho ele morre no ano 430, né? Então ele está ali entre o século IV e o século V. E só uma curiosidade historiográfica, gente, só para de repente alguém, né, não recorde, não saiba. Quando nós falamos em séculos, nós sempre contamos um número a mais. Vocês devem saber disso, né? Então, tipo, o Agostinho ele morre. Quando eu vou falar em morte, eu sempre vou colocar uma cruzinha, viu? Ele morre no ano 430. Aí nós não dizemos que é o século quarto, nós dizemos que é o século quinto. É sempre um número a mais, tá certo? A queda de Roma é no ano 476. Aí nós não dizemos que foi no século quarto, que foi no século quinto. E assim sucessivamente, tá certo? Então 1517 é o ano da revolta protestante. Aí não é século XV, 1517, é século XVI, tá certo? 1517. Aí a gente acrescenta um aqui, em vez de 15, 16. Acrescentamos um, ou a unidade ou a dezena. Tá claro isso? E sempre que eu estiver falando século XV, século XVI, imagine sempre assim. Exceto quando, por exemplo, for um número fechado, né? Por exemplo, 1500. Aqui nesse caso é 15 mesmo. Não é porque sempre que terminar em 00 é os dois à frente. Então se for 1500, 1600, então século XV, século XVI. Agora, se já for 1501, aí já não é 15, é 16. Tá claro isso? Porque assim nós falamos, né, dos séculos. E eu recordo isso, né, porque aqui nós usamos muito. Eu gosto de citar historiograficamente, né, as datas, cronologicamente, né, para a gente poder se situar bem. E no caso do Agostinho, né, Santo Agostinho de Hipona, ele é um filósofo medieval importante, gente. Né? Talvez nem precisasse falar da importância de Santo Agostinho, porque Agostinho é uma figura tão grande assim, né, na história do pensamento ocidental, um dos maiores intelectuais que nós já tivemos no mundo ocidental, tanto do ponto de vista teológico, né, para a igreja ele é um patrimônio, não é um grande doutor da igreja, um dos maiores doutores da igreja, talvez o primeiro ou o segundo maior da igreja. Não é? Se Santo Tomás for o primeiro, ele é o segundo. Se ele for o primeiro, Santo Tomás é o segundo. Então fica ali entre eles, entre os dois, quem são os maiores doutores da igreja, certo? Os dois maiores doutores da igreja, vocês tomem nota disso, né? Os dois maiores doutores da igreja são Santo Agostinho e Santo Tomás. Aí quem é maior do que quem realmente é difícil de dizer, tá certo? Eu acho, né, e não somente eu, né, muita gente aí, que talvez Santo Tomás seja um pouquinho maiorzinho assim, sabe, um centímetrozinho a mais, né? Porque dentre os pensadores, dentre esses dois,
É, a igreja ela toma muito mais da doutrina tomista, não é, de Santo Tomás. Ela adota muito mais o tomismo do que o agostinismo, né? Muito mais Santo Tomás do que Santo Agostinho. E por quê? Não é? E quando isso começa? Veja, Santo Tomás, e a gente hoje vai falar um pouco mais já de filosofia medieval propriamente dita, certo, gente? Santo Tomás, ele tá, Agostinho está no século V, né? Morre no século V. E Santo Tomás, ele morre ali no século XII, século XIII, aliás. Santo Tomás é da mesma época de São Francisco de Assis, né? Século XIII. Poucos anos depois de São Francisco, Santo Tomás morre. É, e o Tomás vai ter uma influência tão grande assim, né, no pensamento teológico da igreja, que mais na frente, ali já pelo século XVIII, né, qual é o nome do Papa? Leão XIII. O Papa Leão XIII, ele vai dar uma retomada no tomismo e meio que colocar a filosofia de Santo Tomás como a principal filosofia cristã a ser adotada, não é? Isso Leão XIII, Papa Leão XIII pelo século XIX já, não é? Ali cerca de 1880, mais ou menos aquilo ali, certo? O Leão XIII ele vai colocar a filosofia de Santo Tomás como a filosofia meio que principal, fundamental para embasar a teologia católica, tá certo? E isso vai ser repetido no Concílio Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, quando vai falar da filosofia que vai fundamentar a teologia, fala do tomismo, né? Da filosofia de Santo Tomás. Então talvez o Tomás ele seja um pouquinho maiorzinho, né, do que o Agostinho, em certo sentido, sim, no outro também não é? Mas quando nós falamos em grandes doutores, estamos falando sobretudo de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E vocês tomem nota disso que Santo Agostinho, vocês escrevam isso aí, viu, gente? Santo Agostinho, ele recebe toda uma influência platônica. Santo Agostinho é influenciado por Platão. Se escreva assim: Santo Agostinho, ele é influenciado por Platão e pelos neoplatônicos. Santo Agostinho e Santo Tomás. Veja, Santo Agostinho, gente, ele é fortemente influenciado por Platão e pelos neoplatônicos. Então eu vou colocar aqui de modo geral, assim, Platão e platonismo, certo? Platão vou colocar o neoplatonismo, para ficar mais preciso. Neoplatonismo. A influência filosófica maior de Agostinho, gente, é Platão e o neoplatonismo, certo? A palavra neo quer dizer novo, né? Vocês sabem disso. A palavra neo quer dizer novo, o novo platonismo. Porque há o platonismo clássico, não é? O tradicional, e há o novo platonismo. Esse novo platonismo é um platonismo tardio, né, da antiguidade tardia, que Agostinho teve muito acesso às obras, né, dos neoplatônicos. E entre os neoplatônicos tem um que influenciou muito de perto Santo Agostinho, que foi Plotino. Aí vocês podem colocar assim, Platão e neoplatonismo. Aí pode colocar entre parênteses. Aí vocês colocam sobretudo Plotino. Se escreve assim, Plotino. Plotino é um filósofo que vive um século e meio, mais ou menos, antes de Santo Agostinho, certo? O Plotino é um filósofo pagão, né? Diga-se de passagem, né? O Plotino é um filósofo pagão, como também o Platão, viu, gente? O Platão é um filósofo pagão, e sobretudo porque ele está no período anterior a Cristo, né? Porque Platão, ele é do século IV antes de Cristo. Então Platão não teve o mínimo contato com o mundo hebreu,
judeu e cristão muito menos. Isso nem existia cristianismo ainda quando Platão estava lá filosofando, tá certo? Aí Platão ele é do século IV antes de Cristo, né? Então era um grego que não teve o mínimo contato com o cristianismo e nem com o judaísmo. Platão não teve, certo? É mais fácil até o judaísmo ter tido contato com o platonismo do que o contrário, né? Porque há algumas especulações, né, Carla Cristina, que talvez é, os judeus, sobretudo os judeus da diáspora, quando eu falo em judeus da diáspora, eu estou falando daqueles judeus que viviam fora de Jerusalém, fora da Palestina. Chama de judeus da diáspora. Porque o judaísmo era uma religião que se espalhava também, né? O foco, claro que era Israel, era Palestina, era o foco, tá certo? Era o foco, era a sede, né, do judaísmo, era Jerusalém. Era a capital da fé, era Jerusalém. Agora, os judeus eles não se limitavam a Jerusalém. Os judeus estavam também nos arredores, estavam também no mundo pagão, estavam na bacia do Mediterrâneo, estavam ao norte, estavam ao sul, estava no norte da África, tinha comunidades judaicas, tinha sinagogas, que as sinagogas são os templos judaicos, né, como se fossem as igrejas cristãs, entende? Então havia sinagogas espalhadas. E esses judeus que viviam em Jerusalém, em Alexandria, no Egito, esses judeus que viviam em Alexandria, no Egito, provavelmente tiveram contato com o platonismo. Né? Provavelmente tiveram contato com o platonismo. E especula-se, inclusive, viu gente? Isso é especulação, né? Inclusive que alguns livros, entre os últimos livros do Antigo Testamento, como por exemplo o livro da Sabedoria, livro de Macabeus, né, que são livros escritos ali pelo século terceiro antes de Cristo, mais ou menos isso. Especula-se que esses livros tenham recebido alguma influência também do platonismo, certo? A gente estuda um pouco disso quando estuda a história do cânon bíblico, que eu coloquei inclusive lá, não é? É um vídeo lá no nosso grupo, como se organizaram os livros da Bíblia. Lá eu falo um pouco sobre isso, né? Eu acho que eu tenho um vídeo no meu canal, aqui, né, Eclipse Américo, sobre a imortalidade da alma, onde falo também de platonismo. E eu acho que eu tenho um outro também sobre... Você viu, Manuel, alguma coisa assim, nesse sentido? Não, né? Eu acho que eu tenho algum vídeo. Não, tá querendo que coloque já, tô curioso para ver. Eu vou ver lá, viu? Se eu tenho alguma coisa assim nesse sentido, que se tiver Ah, eu já disponho lá pra vocês. obrigado. Porque é tanta coisa que a pessoa fala. Lembro que uma vez o Miguel, acho que foi o Miguel, foi que colocou um resumo na primeira aula, um resumão, menino. E aí depois eu disse, nem eu sabia que eu tinha lido aquilo tudo. A mesma coisa são os vídeos, né? Tem tanto vídeo que eu vi que nem eu sei que eu disse mais daquilo, aí eu me esqueço. Alguém às vezes diz, aquele teu vídeo eu digo que também do seu qual. Enfim, né, Paulo? O tempo vai chegando, a pessoa vai ficando meio assim, né? Por isso que a minha avó disse, é um menino broco, esquece das coisas, tão novo desse jeito. Minha avó com 94 anos lembra de tudo, é um negócio impressionante, né? Tem uma memória e eu desse jeito. Bom, então veja, há uma especulação que o platonismo teria influenciado a escrita bíblica desses livros tardios, né? Sobretudo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico talvez. E por quê? Né? Como é que mais ou menos, né, se desconfia disso? Porque algumas ideias que não estavam presentes em outros livros do Antigo Testamento, que se faz presente fortemente neste, como por exemplo, a ideia de imortalidade da alma. Isso não é uma ideia presente em todos os livros do Antigo Testamento. Não é? Essa ideia de imortalidade da alma, ela é uma ideia já meio que tardia no judaísmo. Né? E ela entra na escrita bíblica, sobretudo ali com o livro da Sabedoria, que é um livro chamado deuterocanônico, e foi escrito no mundo judaico da diáspora, né? Talvez em Alexandria mesmo, né? Sabedoria foi escrito no mundo helenístico, não foi escrito em Israel, né? E foi escrito em grego, inclusive, né? Sabedoria, Eclesiástico, Macabeus, e inclusive, gente, são esses livros que não estão presentes no cânon judaico e que também não estão presentes no cânon protestante, né? A Bíblia protestante não tem esses livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego. Só tem os que foram escritos
em hebraico. Por isso que a Bíblia protestante só tem 39 livros. Não é? Que eu tenho um vídeo sobre isso lá, viu? Vocês podem ver, lá eu explico um pouco melhor. A Bíblia protestante tem 39 livros, enquanto que a católica tem 46. Porque na tradição católica se considera como palavra de Deus esses 7 livros do Antigo Testamento que foram escritos em língua grega. Agora, os judeus da diáspora, eles também consideravam um livro bíblico, né, com palavra de Deus, liam na sinagoga com palavra de Deus revelada realmente. Já os judeus de Jerusalém não, então havia uma contenda muito grande entre eles, né? Aí quando surge, tipo, nessa época a Bíblia não estava organizada, os livros eram tudo solto, né, pelo mundo, num lugar, outro no outro, enfim. Aí quando surgiu o cristianismo, no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, se faz citação a partir do Antigo Testamento grego. Que é uma coisa impressionante, viu? Toda vez que os apóstolos citavam, ele não citavam a partir do texto hebraico, citavam a partir do texto grego. Né? Paulo, sobretudo, né? Porque eles tinham contato com os escritos do Antigo Testamento, escritos em grego, não é? Que é a chamada que nós chamamos hoje da Bíblia Septuaginta, que é uma Bíblia toda escrita em grego. Deixa eu só mostrar aqui ela para vocês. Que tem o Antigo Testamento hebraico, né, que tem o Taná completo, chamado de Taná, é o Antigo Testamento hebraico, né, tudo ele escrito em língua hebraica, né, que é uma escrita bem diferente lá da nossa. Aí os judeus eles escrevem no hebraico. Já desde o século III, gente, olha, desde o século III antes de Cristo que já houve a primeira tradução de livros bíblicos, porque até então era no hebraico e traduziu-se para o grego, que é chamada Septuaginta, ou Septuaginta, não é? Que é a Bíblia escrita em grego do Antigo Testamento, né? É uma escrita bem diferente da nossa, não dá muito bem para vocês verem, mas escrita diferente da nossa, Septuaginta, e se chama de Septuaginta porque é a Bíblia dos 70. Septua quer dizer 70, né? É a Bíblia escrita pelos 70 sábios de Jerusalém que foram a Alexandria traduzir os textos do hebraico para o grego, né? Porque os judeus já diásporas também precisavam ler a Bíblia e o Antigo Testamento. E esses judeus já não falavam mais o hebraico, eles falavam o grego, porque estavam no mundo helenístico. Aí para que eles não perdessem o contato com as escrituras, então traduziu-se para o grego. E quando traduz-se para o grego, né, os livros do Antigo Testamento, quando eles são traduzidos, é aí que aparecem os 7 livros também. Então os judeus da diáspora, eles liam os 46 livros. É claro que essa tradução para o grego nunca foi aceita pelos judeus de Jerusalém, que falavam apenas o hebraico. Por quê? Para eles o hebraico era a língua sagrada. Então Deus nunca falaria em grego de jeito nenhum. Deus nunca se revelaria para os gregos, porque primeiro que era a língua de pagão. Aí era que Deus nunca ia falar em grego, jamais. E livro escrito em grego ser sagrado para os judeus até hoje. Qualquer livro que foi escrito em grego, para eles simplesmente não tem nada a ver com a palavra de Deus. São abomináveis até. Diz, Carla. Professor, Lucas, o evangelista, ele era grego, de naturalidade. O evangelho dele foi escrito em que língua, o senhor sabe? Qual deles, Carla, você falou? Lucas. Ah, sim. É escrito em grego. Todo o Novo Testamento é escrito em grego. Originalmente já em grego. Só o Antigo Testamento que é escrito em hebraico, aramaico, outras línguas e traduzido depois para o grego. Exatamente. Porque é assim, no Antigo Testamento, 39 livros foram escritos em hebraico e 7 em grego. Que são esses 7 que não tem na Bíblia protestante. Que são chamados livros deuterocanônicos. Por quê? Porque eles entram numa segunda lista. Na primeira lista do cano hebraico eles não estavam. Quando é traduzido para o grego, esses livros são colocados lá. E os judeus da diáspora todinha liam com a palavra de Deus. E os apóstolos também liam esse livro com a palavra de Deus. E aí nós seguimos a tradição apostólica, né? O cristianismo segue a tradição apostólica. Então toda vez que os apóstolos, os escritores do Novo Testamento,
eles citam o Antigo, eles não citam a partir do texto hebraico, eles citam a partir da Septuaginta, do texto grego, do qual faz parte os 7 livros. Compreendem? E o que reforça, inclusive, o uso desses 7 livros é a autoridade apostólica, porque os apóstolos faziam uso deles. Compreendem? Então, aí veja, o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego. Não é? Lucas, Mateus, todo mundo escreveu em grego. Paulo, todo mundo escreveu em grego. Não é? Razão pela qual, uma das razões pelas quais, né, os judeus também não consideram como palavra de Deus o Novo Testamento. Você vê que até hoje os judeus só usam os 39 do Antigo Testamento que foram escritos em hebraico e só. E já na tradição cristã, não, nós usamos o hebraico e o grego, porque os apóstolos escreveram em grego. Então os judeus eles não consideram, porque para eles, como o grego era a língua de pagão, então Deus nunca falaria em grego. Então tanto eles excluem o Novo Testamento, isso num chamado Concílio de Jamnia, no século I. Tanto eles excluem o Novo Testamento, eles rejeitam como palavra de Deus, quanto também esses 7 livros lá do Antigo Testamento, eles excluem. Aí que é que a tradição protestante vai fazer? Em vez de seguir a tradição apostólica, vai seguir a tradição desses judeus nacionalistas de Jamnia. Por isso que os protestantes também rejeitam os 7 do Antigo Testamento, embora eles façam uso parcial, porque se for seguir a risca, né, os judeus ortodoxos, nacionalistas, eles também não eram para ter o Novo Testamento, porque foi escrito em grego, né? Porque os judeus não têm porque foi em grego, e aí os protestantes não tem porquê, né? O negócio fica sem sentido. Então eles seguem parcialmente a regra. Lutero foi o primeiro a colocar a parte nesses 7 livros, depois foi tirado. Então eles seguem parcialmente e acaba que fica sem sentido. Porque os judeus não usaram e tem um sentido para eles. Beleza, a gente até entende. Não, os caras não consideram nada que foi escrito em grego. Os judeus de Jerusalém, nada. Agora, por que os protestantes não aplicam a mesma regra também para o Novo Testamento e rejeitam o Novo Testamento? Compreendem a contradição? Que aí é por isso que a Bíblia protestante, gente, ela tem 7 livros a menos. Embora todo protestante, né, e sobretudo aqueles bem ignorantes mesmo, eles vão dizer assim, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Não é. A protestante é que tem a menos, porque tinha e foi tirado. Então se tinha e foi tirado é porque tem a menos, né? Isso é óbvio, isso aí não tem o que discutir, isso é história. Qualquer pessoa minimamente informada de história sabe disso. Não precisa nem ser cristão para aceitar isso. Entende, gente? Isso é dado histórico, né? Como dizia Santo Tomás, contra fatos não tem argumento nenhum. O que aconteceu, aconteceu e pronto. Então, gente, vejam. Aí Alexandria, né, que foi a cidade do Clemente, ela se tornou também para a fé cristã uma capital importante e uma sede de patriarcado, né? Um dos grandes patriarcados da antiguidade. Nós falamos daqueles 5, né, patriarcados. Alexandria, só para recordar, Alexandria, o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Antioquia, o patriarcado de Constantinopla e o patriarcado de Roma, cujo patriarca de Roma é o Papa. Então, o patriarcado de Alexandria, Alexandria é uma capital intelectual do mundo antigo importante, além de ser para a filosofia, também para a teologia, porque foi em Alexandria, no Egito, que se deu a primeira tradução da Bíblia. Certo, gente? Vocês tomem nota disso aí, né? Foi em Alexandria, no Egito, que houve a primeira tradução da Bíblia. E essa primeira tradução, ela é chamada de Septuaginta. É assim que se escreve. Septuaginta. Certo? Isso, gente, pelo ano, mais ou menos o ano 250 a.C. É a primeira tradução da Bíblia, né? E é a primeira vez, inclusive, que os livros são reunidos, porque até então era tudo solto. É a primeira vez que há uma reunião dos livros, ainda do Antigo Testamento, que não havia no Novo Testamento, né? É a primeira reunião de livros, é a Septuaginta. E é essa versão aqui que contém os 7 livros deuterocanônicos: Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico,
Baruque, né? Enfim, aquele certo que não tem na Bíblia protestante, tá certo? E é a Septuaginta, gente. Foi a Septuaginta que os apóstolos usaram, viu? Os apóstolos, quando eles iam ensinar, né, pregar, eles não usavam o Taná, o texto hebraico, a Torá. Eles não usavam. Eles usavam a Septuaginta, é aquela que tem os 7 livros. Entende? E eu não sei porque diabo até hoje os protestantes não consertaram isso aí, né? Permanece no erro, um negócio que já foi superado há 2 milênios, o pessoal ainda permanece no erro, meu Deus do céu. Diz, Paulo. Qual foi o ano aí, professor, da primeira tradução? A Septuaginta, mais ou menos 250 antes de Cristo. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite, Érica, bem-vinda. Boa noite aos outros que chegaram, né? Deixa eu só dar aqui um oi. A Débora chegou, a Graça. No final vocês me lembrem, o Aldo, né? Boa noite, Aldo. Vocês me lembrem de colocar a presença de vocês na chamada, certo? Bom, e aí veja, isso aqui é importante para nós aqui na filosofia, porque é aqui, gente, na Septuaginta que os judeus da diáspora quer dizer dispersão, viu? Eram os judeus que viviam dispersos pelo mundo, que não estavam ali em Jerusalém, que viviam dispersos. Isso é chamado de judeus da diáspora. A diáspora judaica que foi a dispersão, não é, que teve, né, quando de domínio estrangeiro, domínio macedônico, depois domínio romano. Então os judeus eles fugiam da Palestina e iam habitar, né, em alguns lugares para tentar não serem dominados. E ali formavam suas comunidades e tal. Então esses judeus eles liam o grego. E veja, esses 7 livros, sobretudo Sabedoria e Macabeus, tem muita influência, é o que se especula, né, possivelmente, muita influência do platonismo. Porque é em Platão, gente, que se dá o grande desenvolvimento de, por exemplo, a ideia da imortalidade da alma. A ideia de imortalidade da alma, que a alma humana é uma coisa imortal. Isso é uma ideia platônica, né? E Platão tem livros sobre isso. Por exemplo, tem o Fédon, tem o Timeu, alguns livros de Platão, alguns diálogos platônicos, em que Platão ele afirma, teoriza a imortalidade da alma. E esses livros que foram escritos no mundo helenístico, né, Alexandria, né, por ali pelos arredores, que foram escritos no mundo grego, era um mundo que tinha contato com as ideias platônicas. Compreendem? Porque as ideias platônicas elas circulavam. Os discípulos de Platão também circulavam por ali. Então as ideias se espalhavam. Porque, olha, dentre os textos do Antigo Testamento, o texto que mais explicitamente fala da imortalidade da alma é o livro da Sabedoria, tá certo? E o livro da Sabedoria, sobretudo, vou pegar aqui, ali pelo capítulo 3º, né, do livro de Sabedoria. Vou pegar aqui para dizer mais precisamente para vocês, tá? Olha, ali em Sabedorias, a partir do capítulo 3º, do versículo 1 seguintes mesmo, essa ideia da imortalidade da alma começa muito a entrar agora no mundo bíblico. Quando, por exemplo, está lá escrito, capítulo 3, versículo 1, quando o autor diz, né, as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer. A sua saída deste mundo foi tida como uma desgraça, a sua morte como uma derrota, mas eles estão em paz. Se aos olhos dos homens foram castigados, a sua esperança estava cheia de imortalidade. E depois de terem sofrido um pouco, receberão grandes bens,
pois Deus os provou e achou dignos de si. Ele os provou como ouro no crisol e aceitou-os como um holocausto. E aí segue todo o texto. Veja, isso aqui é um texto explícito falando da imortalidade da alma. Se você vai para os outros escritos do Antigo Testamento, você não encontra isso com uma clareza dessa. Que as almas dos justos estão nas mãos de Deus e que eles estão em paz. E, coincidentemente ou não, este livro foi escrito num ambiente totalmente marcado pelo platonismo. E do platonismo estava todo um desenvolvimento da ideia de imortalidade da alma. Compreendem? E se você for ler, né, os escritos de Platão sobre isso, você fica impressionado, assim como Platão fala sobre da alma e da imortalidade da alma. Um negócio realmente impressionante, assim, né? Que a alma, ela contempla a verdade, contempla o sumo bem. Você pensa até que Platão está pensando em Deus, né? Do jeito que ele fala. Que a alma contempla o sumo bem, contempla a verdade, contempla a justiça. Né? A alma, ela se apraz, ela é feliz com aquilo que é justo, né? Com aquilo que é o bem verdadeiro. A alma, ela não se compraz na mentira, mas na verdade. E vai falando, você olha, rapaz, o Platão, né, como diz o Clemente e Ratzinger, chegou bem pertinho assim do cristianismo, assim, né? Quase que, não é, se tivesse talvez conhecido o cristianismo, até de repente tivesse adotado, né, se convertido, enfim. Mas se o Platão ele não conheceu a fé cristã, porque ele está 4 séculos antes de Cristo, né? Ele não conheceu a fé cristã, mas aí o Agostinho, né, fez o favor de colocá-lo para dentro da igreja. É por isso que se diz, né, a gente diz na filosofia, que Santo Agostinho como que batizou Platão, como que cristianizou Platão, e Santo Tomás como que cristianizou Aristóteles. Certo, gente? Então, não se para Agostinho, o grande pensador, né, que assim que teve uma influência sobre ele, foi Platão, e dos neoplatônicos, dos discípulos de Platão, foi Plotino, Santo Agostinho vai ser fortemente, Santo Tomás vai ser fortemente influenciado por Aristóteles. Aristóteles, gente, vai ser o filósofo que mais vai influenciar Santo Tomás, não é? Vai ser o Aristóteles. Então, os dois grandes pensadores da igreja, né, os dois grandes doutores da igreja, os santos doutores da igreja, Agostinho e o Tomás, são influenciados respectivamente por Platão e pelo Aristóteles, não é? Veja que a diferença cronológica entre o Agostinho e o Tomás é cerca de, acho que uns 8 séculos mais ou menos. Porque Agostinho está ali no século V e o Tomás já no século XIII. É cerca de uns 8 séculos a diferença entre um e outro. Então o Agostinho ele retoma a filosofia platônica e faz dela um instrumental para tentar entender mais a fé cristã. A mesma coisa faz o Santo Tomás. Ele toma a filosofia aristotélica para fazer dela um instrumento para entender melhor a fé cristã. É por isso que dizem, né? As más ou as boas línguas, que o Agostinho batizou Platão, não é? E o Tomás batizou Aristóteles. Tem uma tradição que diz, eu não sei se era o próprio Agostinho que falou, eu não lembro quem foi, mas que quando Cristo desceu à mansão dos mortos, depois de levar os patriarcas com eles, os santos do Antigo Testamento, Platão e Aristóteles teriam sido os primeiros a ir com ele. Logo depois de Moisés, Abraão, esse pessoal, eles teriam sido os primeiros convertidos. E faz sentido. Faz sentido, eu acho justo, inclusive, né? Eu acho que Aristóteles e Platão estão lá, uma hora dessa lá, com Santo Agostinho estão lá trocando ideias, né? Tem que estar. Com certeza. Tem um texto também de Platão na República. Eu não li a República ainda, eu só vi esse texto. E a fonte que eu vi, ele talvez não fosse muito confiável. Mas parece até que ele estava fazendo uma profecia sobre a vinda de Cristo. Depois eu vou procurar para poder mandar.
Sim, sim. Não, os textos de Platão, quando falam, tipo, a ideia do divino, da divindade em Platão, é um negócio muito bonito. Não é? Os atributos do divino, as características principais da divindade, né? Do que ele entende pelo Deus. É um negócio realmente impressionante, assim, um negócio realmente. Se você pega, por exemplo, a Apologia de Sócrates, deixa eu ver aqui, ver se eu acho ela rapidinho. Platão. Olha, de Platão, gente, um dos livros importantíssimos, além da República, né, que já foi aqui mencionado, que é realmente um livro clássico, né, que é um dos livros que antes de morrer a pessoa tem que ler, viu? É a República de Platão, isso aí sem falta. É a Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão. Sócrates foi o mestre de Platão, certo? Na sequência é assim: Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Eles estão tipo, o Sócrates conviveu com Platão, Platão com Aristóteles, né? Então, Platão ele foi discípulo de Sócrates por 10 anos. E Aristóteles foi discípulo de Platão por 20 anos a vida. Porque naquela época, os mestres, né, os sábios, eles ficavam com seus discípulos até a morte, né? Os discípulos ficavam ali, né, em torno do mestre, aprendendo o máximo que podiam até a morte do mestre. Assim também foi com Jesus, né? Jesus também, nesse sentido, é tido como um mestre, um sábio, né, da antiguidade, e seus discípulos ficam com ele até a morte. Não é? Claro, né, ainda deram uma carreira lá, né, mas vamos pegar aqui João, que foi o mais fiel, né? João foi quem não deu no pé. Então, assim, era o costume de ficar com o mestre até a morte. Isso aconteceu com Platão, com Aristóteles, com Sócrates. Aí veja, na Apologia de Sócrates, que é um diálogo platônico, que Platão ele escreve pequenos livros, chama de diálogos, os pequenos livros de Platão. Aí um dos diálogos platônicos é a Apologia de Sócrates. Porque Sócrates foi o mestre dele, Sócrates não escreveu nada. Né? Tudo que nós sabemos de Sócrates foram os seus discípulos que se inscreveram, sobretudo Platão. E Platão coloca Sócrates sempre como o grande filósofo que dialogava, né, que ensinava e tudo mais, como um sábio mestre. Aí veja, Sócrates, vocês, né, talvez conheçam um pouco da história de Sócrates, ele foi condenado à morte. Injustamente, né? Os magistrados de Atenas, Sócrates está ali no século IV também antes de Cristo, né? E os sábios, os magistrados de Atenas, eles condenam Sócrates à morte, né? Por dizer que Sócrates era ateu. Olha, repare, Sócrates era ateu porque ele não adorava os deuses gregos, queria adorar deuses estrangeiros. Isso tudo era mentira, né? Que Sócrates corrompia a juventude, isso também era mentira. Porque dizia que Sócrates ficava ensinando coisas erradas aos jovens e incentivava os jovens a ficarem questionando os adultos. Aos adultos com raiva serem questionados, né? E isso é o Sócrates que estava botando isso para perder, para perverter os meninos. Enfim, teve várias acusações falsas contra Sócrates. E foi condenado à morte, né? A condenação de Sócrates foi beber um veneno, a cicuta, né? E aí ele morre. Mas antes de morrer, aí Sócrates fez um belo discurso, certo? E aqui na Apologia de Sócrates, o Platão retrata o último discurso de Sócrates. É um negócio impressionante, um negócio maravilhoso, viu, gente? Se vocês puderem ler uma Apologia de Sócrates, que é um livro muito bom, um diálogo platônico muito bom, muito apaixonante. Aí, antes de morrer, o Sócrates diz isso, olha: eis que é chegada a hora de eu ir, certo? É chegada a hora de eu ir a morrer e vós, juízes, a viver. Quem de nós caminha para o melhor é um fato desconhecido por todos, menos por Deus. Negócio impressionante, né? Antes de beber o veneno, sabendo que era uma condenação injusta, e o Sócrates ele não foge, ele não retrocede e não desdiz o que ele sempre ensinou, né? Ele diz isso, né, para os juízes: chegou a hora, eu vou tomar o veneno, eu vou morrer, tá certo? Então eu vou morrer e vocês vão continuar vivendo. Agora, quem caminha para o melhor dos caminhos, a gente não sabe, é um fato desconhecido. Só Deus sabe. Só a divindade é quem sabe quem vai para o melhor lugar, se eu ou vocês. Porque o Sócrates já tinha essa noção da imortalidade da alma.
Compreendem? Deixa eu ver, o Miguel fala aqui, né? O Miguel ia falar o que a Carla falou. Esse trecho também na fonte muito, muito confiável. Qual é a ordem que o Senhor indica para ler Platão? Olha, para ler Platão, Miguel, começa pela Apologia mesmo de Sócrates. Pela Apologia de Sócrates, é um ótimo livro. Não é um livro maravilhoso. Tem umas publicações da editora Vozes, que é como ler os filósofos, tipo, como ler Platão, como ler Aristóteles, né? Como ler Agostinho. Deixa eu só confirmar o título de Platão. Deixa eu ver, Vozes. Compreender, na verdade, né? Para compreender Platão. Compreender Platão é o título do livro, né? Aí tem de todos os filósofos, né? Quase todos, né? Compreender Platão, editora Vozes. Aí lá, Miguel, ele dá assim, tipo, um panorama geral de como ler e entender o platonismo, né? Que sequência ler os diálogos. Ela coloca lá as sequências cronológicas, as sequências temáticas, enfim. Mas aí, para se apaixonar mais por Platão, primeiro lê a Apologia de Sócrates. Outro livro maravilhoso é o Fédon, né? Depois tem o Fedro, Timeu. Mas aí nesse livro, como ler Platão, né, para como compreender, ele dá um panorama assim, né, de uma leitura sequenciada de Platão. Entendem? E aí, gente, vejam. Então essas ideias do platonismo vai circular, né, provavelmente entra na escrita bíblica, sobretudo na escrita bíblica deuterocanônica, tá certo? Daqueles livros que não estavam no cânon hebraico, mas entram no cânon da Septuaginta, né, no cânon grego, tá certo? E que este livro vão influenciar muito, né, vão fazer parte, inclusive, né, da tradição apostólica, e toda vez que se cita o Antigo Testamento, se cita fazendo referência ao texto da Septuaginta, né? Texto grego, tá certo? E neste ambiente helenístico, esse ambiente grego, nesse ambiente marcado pelo platonismo, pelo aristotelismo, ali vai estar o Agostinho, certo? Então o Agostinho, ele vai ter toda uma influência platônica e neoplatônica, gente, e sobretudo Plotino. E aí eu vou falar o porquê, né, da influência grande que o Plotino tem sobre o Agostinho, e que inclusive o Agostinho confessa isso, viu? Isso não é coisa assim que se desconfia, não. O Agostinho diz isso nas Confissões. Ele diz que leu a obra de Plotino, ele diz que leu a obra de Cícero, que ele se sente um devedor de Cícero, né? Cícero e Plotino. Cícero era um filósofo romano, pagão também, do século I. E ele confessa lá que aprendeu muito com esses homens, né? Porque, veja, o Agostinho, para construir todo um edifício filosófico e teológico, sobretudo teológico, ele parte de bases filosóficas. Como também o Tomás, gente, né? Santo Tomás, para construir toda a sua doutrina teológica, ele a fundamenta em bases filosóficas aristotélicas, sobretudo. E inclusive, veja, Santo Tomás era um homem tão apaixonado por Aristóteles, né, mas tão apaixonado por Aristóteles, que quando ele se refere a Aristóteles, sempre ele se refere dizendo o filósofo. Assim como ensinou o filósofo, assim como disse o filósofo, ele nunca disse um filósofo, ele disse o, não é? Já usando o artigo definido mesmo, o filósofo, para destacar a importância que o Aristóteles tinha para ele. Entende? Eu acho que talvez, Carla, tenha sido até o Dante Alighieri, né, que tenha falado, né, da salvação, né, que aí depois, né, vão sendo salvos, né, estão lá no purgatório, vão sendo salvos, né, Platão, Aristóteles e outros. Talvez tenha sido Dante Alighieri, né,
Ele tinha essa ideia, Faz, Dante. faz todo sentido, faz sentido. Eu não me lembro direito, não, não terminei de ler a Divina Comédia, não, mas faz muito É, sentido. lá na Divina Comédia, né? Deve ter sido Dante Alighieri. É, então, gente, o Aristóteles tem uma influência muito grande, né, na filosofia tomista. Inclusive, ainda hoje, sem que o saibamos, a gente usa muita coisa de Aristóteles. Não só no dia a dia, tipo, a civilização mesmo, a gente é marcado muito pelo platonismo e pelo aristotelismo. Muito, 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 muito mesmo. Até a nossa ideia de conhecimento, tipo, nós dizemos assim, nós somos seres racionais. Quem disse isso foi Aristóteles. A ideia de que o homem é um zoon logikon, é um animal racional. E que a alma do homem é uma alma racional. Quem disse isso foi Aristóteles. E que os animais têm alma. Quem disse isso foi Aristóteles. E que as plantas também têm alma, uma alma vegetal. Quem disse isso também foi Aristóteles. E que a alma do homem é diferente das outras almas. É diferente da alma dos animais, da alma das plantas. Quem disse isso foi Aristóteles. E até hoje a gente usa isso, né, na biologia, na filosofia e tudo mais. Né? E na teologia também. Veja, quando na teologia, quando se está falando da liturgia da missa, olha, quando a gente está falando da missa, lá do milagre da transubstanciação, lá na oração da epíclise, né, que a gente diz que ali houve o milagre da transubstanciação, né, que as substâncias do pão se transformam, se transubstanciam na carne do Cristo e o vinho se transubstancia no sangue do Cristo. A ideia todinha de substância é uma ideia tomista aristotélica. Porque o primeiro a desenvolver a ideia de substância daquilo que é porque é foi o Aristóteles. E o Tomás vai tomar disso para explicar melhor os mistérios da fé. A ideia da substância, do ser, da essência da coisa. Porque a essência da coisa ali na missa ela é mudada. É por isso que a Eucaristia não é uma representação, como é na tradição protestante, né? Porque na ceia protestante, o pão ali, a ceia, é uma representação. No catolicismo não é assim. No catolicismo há uma mudança de substância. É uma mudança de essência. Não é? O que é pão não é mais pão. É a carne de Cristo. Quem dizia isso era São João Crisóstomo, né? O patrono, nosso patrono aqui do Instituto. E o vinho não é mais o vinho. Mudou-se a substância. É o sangue de Cristo. E essa ideia todinha de substância é a ideia aristotélico-tomista. Você vê que até na missa, né, Aristóteles estava por ali presente. Compreende, gente? E isso entre tantos e tantos e tantos exemplos. Né? A própria palavra teologia. Veja, a palavra teologia é uma palavra que quem criou foi Platão. Para falar de uma ciência do divino. Quando Platão está ali especulando acerca do divino, da divindade. Porque quando Platão está falando ali do sumo bem, porque ele vai falando que no bem há uma hierarquia entre um bem menor, um bem médio, um bem maior. Existem hierarquias de bem. Compreende, Thaís? Então tem hierarquias de bem. E no topo da hierarquia há um sumo bem, que este sumo bem ele é imortal. E ele é eterno. E quando Platão vai falando disso, você só lembra de Deus. Parece que Platão está falando de Deus, um negócio impressionante. É por isso que o Clemente diz, né, que Deus criou ali os gregos, os filósofos, sem que os caras soubessem. Né? O Logos divino estava ali guiando eles. Compreende, gente? Então, quando nós falamos a própria palavra teologia, uma logia de teos, né, uma razão, um conhecimento racional acerca de Deus, isso é uma palavra platônica. Diz, Thaís. O áudio, teu tá sem o teu áudio, liga aí teu áudio. Ouvindo? Sim, perfeitamente. O meu noivo uma vez comentou comigo sobre o livro que ele estava lendo de Chesterton, de Santo Tomás. Que aí ele comentou também sobre essa questão que ele faz um paralelo entre o cristianismo e o budismo. Né, que quem não sobe a montanha de Cristo cairá no fundo do budismo. E o autor ele faz vários paralelos, né, com a religião. Aí Santo Tomás, por sofrer essa influência de Aristóteles, tem muito essa visão de que somos animais racionais, né, e de que você aí comentou na aula. E aí eu queria saber se faz sentido esse paralelo entre as duas vertentes. E dado que o budismo é uma filosofia, né, segundo os próprios, faz sentido, de fato, esse comentário de Chesterton. Chesterton. Para mim, sei lá.
É o Chesterton. Esse paralelo você fala entre cristianismo e budismo. Isso. Olha, para falar com mais propriedade, eu precisaria ter lido essa obra do Chesterton, que está na minha lista de leitura de ler antes de morrer, eu ainda não peguei para ler. Isso, perfeito. Eu até tenho alguns livros aqui do Chesterton, que é um autor que eu vou começar a ler ele assim, né? Eu tenho a ideia assim, mais ou menos do que ele pensa, mas é um autor que eu quero ler mais a obra dele, né, se possível completa, então eu poderia falar com mais propriedade, né, depois de ler a obra dele, para ver como é que ele constrói aí, né, essa Uhum. ideia, né, de um paralelo. Mas apesar, né, de desconhecer, assim, de desconhecer não porque eu não sei, né, mas de não ter lido, né, a obra mesmo propriamente dita, se pode fazer algum paralelo entre cristianismo e budismo, em certo sentido sim, em certo sentido não. Porque entre as religiões é possível paralelos. Por exemplo, as religiões elas têm uma dimensão metafísica, todas elas. Então é possível observar muitas semelhanças entre as religiões. Isso se estuda quando se estuda a religião comparada, na ciência da Uhum. religião. Então quando se estuda a religião comparada, se vê as semelhanças e as dessemelhanças entre as religiões. Então, tipo, a dimensão metafísica transcendente, né, do cristianismo e do budismo é possível sim fazer alguns paralelos. Já em outros sentidos não. Por quê? Porque veja, algumas ideias que tem no cristianismo, como por exemplo a ideia de salvação, essa ideia não tem no budismo. Não é da mesma O forma. budismo, pelo contrário, ele faz com que você queira ser livre de tudo, né? Aí por isso que Exatamente. ele comenta que quem não sobe a montanha de Cristo cai no fundo do budismo. Aí é essa frase que é bem assim, Aham. como eu posso dizer, Exato. bem você parar e ficar, poxa, é interessante o pensamento, né? Aí eu queria entender, eu ainda vou ler, é porque ele É comentou assim, importante, é importante. Então a ideia de mas salvação, a ideia de condenação, a ideia de inferno, tipo, essa ideia de inferno não existe no budismo. É uma ideia cristã, não uhum, é? Como também, tipo, a ideia de budismo não existe no candomblé. A ideia de inferno. Ou a ideia de salvação. Simplesmente não tem. Então, entre as religiões é possível traçar alguns paralelos, né, no sentido de ver convergências e assim, divergências totais, né, radicais. uhum, Né? Então aí precisaria, né, fazer um estudo, né, de religião comparada para ver, né, onde é possível comparar ou não e tal. Compreendem? uhum. Bom, Beleza. eu acho que está na hora do recreio, né, gente? Vamos dar uma paradinha breve aqui, né, 5 minutinhos para a gente voltar, tá certo? Então podem ficar aqui na sala mesmo, só fechar aqui essa gravação e a gente volta aí daqui a pouco, tá certo?